Vamos mergulhar numa história de 500 anos, a história econômica de El Salvador. É uma jornada e tanto, que começa com o chamado Ouro Azul e o Grão de Ouro, passa por guerras civis brutais financiadas por superpotências e chega até hoje numa aposta radical em Bitcoin. O que a gente vai tentar entender aqui é como uma nação tão pequena foi repetidas vezes moldada e definida por forças que vinham de muito, muito longe de suas fronteiras. Olha, essa frase aqui ela é a chave para entender absolutamente tudo o que a gente vai conversar. É a tese central que costura 5 séculos de história. A ideia de que El Salvador tem uma vulnerabilidade estrutural, uma dependência de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. Pensa só, de corantes sintéticos inventados na Alemanha até a política monetária do Banco Central americano, esse foi o fio condutor que nunca se rompeu. Para a gente conseguir desvendar essa história complexa, a nossa análise vai ter 5 atos, 5 capítulos. Primeiro, a gente vai para a fundação, em terra de ouro e sangue. Depois, a gente atravessa o século XX, com guerra, indústria e êxodo. Em seguida, entramos na era mais recente, a dos dólares, remessas e estagnação. Aí, a gente vai investigar a fundo o que está acontecendo agora, no experimento Bukele. E por fim, a gente se pergunta, o país encontrou um novo caminho ou está só diante de uma nova encruzilhada? Ok, nossa história começa aqui, lá na era colonial. Foi nesse período que o DNA da economia de El Salvador foi escrito. E sabe, ele foi baseado num código bem simples, a monocultura de exportação. Era um modelo desenhado para gerar uma riqueza absurda para uma elite minúscula, mas que deixou um legado de dependência profunda e de uma desigualdade brutal para a nação inteira. A economia colonial, então, era uma montanha-russa de ciclos de boom e colapso. Primeiro veio a febre do anil, o tal ouro azul que tingia os tecidos chiques da Europa. Esse modelo, curiosamente, até que coexistia bem com as terras que eram das comunidades indígenas, mas aí veio o primeiro grande choque externo. Cientistas lá na Alemanha criaram corantes sintéticos, mais baratos e fáceis de produzir. O mercado do anil evaporou. A elite salvadorenha entrou em pânico. Eles precisavam para ontem de uma nova fonte de riqueza, e eles a encontraram no café. E aqui, gente, está o ponto de virada de toda essa história. O café não era como o anil, de jeito nenhum. Ele precisava de terras altas, vulcânicas, que eram exatamente as terras que pertenciam às comunidades indígenas. E mais importante ainda, o modelo do café era industrial. Ele exigia propriedade privada cercada e uma força de trabalho permanente, de gente sem terra para ter para onde ir. A estrutura social de El Salvador simplesmente não era mais compatível com o que a elite queria. Alguma coisa ia ter que ceder. E a solução da elite foi, nossa, radical e brutal. Entre 1881 e 1882, o Estado agiu. A propriedade comunal de terras foi simplesmente abolida por decreto. Foi uma expropriação em massa, só que ilegalizada, que criou da noite para o dia um exército de trabalhadores rurais sem terra, completamente dependentes das fazendas de café. Foi nesse momento que nasceu a famosa oligarquia cafeeira, as 14 famílias, e com ela foi plantada a semente da Guerra Civil que explodiria no século seguinte. Agora a gente dá um salto no tempo, para o século XX. Aquela panela de pressão social, que foi alimentada por décadas de desigualdade da economia do café, finalmente explode. Esse período vai ser marcado por uma violência inacreditável, por sonhos industriais que viraram pó e pelo começo de um êxodo, uma fuga em massa que iria redefinir a própria identidade de El Salvador. O ano de 1932. Ele deixa uma cicatriz que talvez nunca tenha fechado em El Salvador. A quebra da Bolsa de Nova York fez o preço do café despencar e os camponeses passaram fome. A revolta deles foi recebida com uma violência que é difícil até de descrever. Lá a matança, o massacre. Dezenas de milhares foram executados. E esse evento selou um pacto de poder que durou 50 anos. Os militares garantiam a ordem na base da força e a oligarquia mantinha o controle da riqueza. Nos anos 60, surge uma tentativa de diversificar a economia, o sonho industrial. Através do mercado comum centro-americano, El Salvador se tornou uma espécie de fábrica da região. E por um tempo deu certo, o crescimento foi real. Só que as tensões com os vizinhos, principalmente com Honduras, por causa do comércio e da migração, cresceram junto. Em 1969, a chamada Guerra do Futebol colocou um fim abrupto em tudo. O mercado se fechou, a válvula de escape da migração para Honduras foi selada e a pressão dentro de El Salvador se tornou simplesmente insustentável.
E essa pressão toda acumulada explodiu na Guerra Civil dos anos 80. Economicamente foi um desastre completo. O Estado só não quebrou por causa de uma nova e gigantesca forma de dependência externa, a ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, que injetava cerca de $1 milhão por dia. Mas o legado mais profundo dessa guerra não foi financeiro, foi humano. 1/5 da população fugiu do país, criando uma diáspora enorme que, por uma grande ironia da história, se tornaria o pilar da economia do pós-guerra. Com o fim da guerra, em 1992, El Salvador precisava se reconstruir. E a nova economia foi erguida sobre 2 pilares que definem o país até hoje: o dólar americano e o dinheiro enviado para casa pelos milhões de salvadorenhos que vivem no exterior. Em 2001, veio uma decisão radical: a dolarização. El Salvador abriu mão da sua própria moeda e adotou o dólar americano. A ideia era importar a estabilidade dos Estados Unidos. E, de fato, a inflação foi controlada. Mas o preço foi altíssimo. O país, na prática, entregou as chaves da sua política monetária para Washington. É como velejar, sabe? Só que outra pessoa controla o leme do seu barco. Quando as tempestades econômicas globais vinham, El Salvador não tinha como ajustar as próprias velas. E o verdadeiro motor dessa economia dolarizada não eram as fábricas nem as fazendas. Eram os milhões de salvadorenhos que estavam no exterior. As remessas, o dinheiro que eles mandavam para casa, se tornaram a viga mestra sustentando quase 1/4 de todo o PIB. Só que tinha um problema fundamental nisso. Esse fluxo de dólares não construía novas empresas. Ele era usado para comprar TVs, celulares, carros, quase tudo importado. Era um motor de consumo, não de investimento produtivo. Esse fenômeno todo tem um nome na economia: doença holandesa. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que, de repente, sua família começa a receber muito dinheiro de um parente que mora fora. Tudo na sua vizinhança começa a ficar mais caro, porque todo mundo sabe que você pode pagar. Agora imagina que você tem uma pequena oficina. Fica quase impossível competir com produtos que vêm de fora, porque seus custos aí dentro são muito altos. Foi exatamente isso que as remessas fizeram com El Salvador. A exportação de pessoas tornou a exportação de qualquer outra coisa muito, muito mais difícil. E assim, a gente chega na era atual. Uma era dominada pela figura de Nayib Bukele e suas políticas de choque. Ele lançou 2 experimentos simultâneos, muito audaciosos, para tentar quebrar esses padrões históricos. Um, no mundo das finanças digitais. O outro, nas ruas, contra as gangues. Um deles falhou de forma espetacular. O outro mudou o país de uma forma que pouquíssima gente acreditava ser possível. O primeiro grande experimento, Bitcoin. Em 2021, El Salvador virou notícia no mundo inteiro ao adotar a criptomoeda como moeda legal. Só que as manchetes não contaram a história toda. Dá uma olhada no gráfico. O uso real pela população foi mínimo e foi caindo com o tempo. E quando o país precisou negociar um acordo vital com o FMI, a lei do Bitcoin foi, silenciosamente, esvaziada. O experimento financeiro fracassou. Mas se o experimento do Bitcoin falhou, o segundo experimento, o da segurança, teve um resultado totalmente oposto e sinceramente chocante. A política de repressão em massa contra as gangues fez isso aí, derrubou a taxa de homicídios, que era uma das piores do mundo, para uma das mais baixas de toda a América Latina. E essa paz, ainda que conquistada de forma super controversa, teve um efeito econômico imediato e muito poderoso. E esse slide aqui explica o porquê. Por décadas, as gangues cobravam um imposto paralelo à extorsão de praticamente todo o pequeno negócio do país. Era um freio de mão puxado na economia o tempo todo. A eliminação desse imposto da gangue foi, na prática, o maior estímulo econômico que o país poderia ter recebido. Da noite para o dia, donos de lojas, de restaurantes puderam reinvestir, contratar, expandir, e o resultado? Um boom no comércio e principalmente no turismo, que agora já representa mais de 11% da economia. E com isso, a gente chega ao presente, a uma nação que está, de fato, numa encruzilhada. O país conseguiu resolver um de seus problemas mais crônicos e dolorosos, que era a violência, mas agora enfrenta desafios fiscais enormes e aquela mesma dependência estrutural de sempre. Isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Pela primeira vez em muitas décadas, El Salvador tem o que a gente está chamando de dividendo da paz. A grande questão, a pergunta de $1 milhão é: essa nova segurança pode finalmente quebrar o ciclo de 500 anos de vulnerabilidade externa? O país vai usar essa chance para construir uma economia própria, mais forte e autônoma? Ou vai continuar dependendo do dinheiro enviado por aqueles que um dia tiveram que partir? O próximo capítulo da história de El Salvador está sendo escrito agora. E a resposta? A resposta ainda está em aberto.